quero dizer, tem muito mais para nós vivermos, tem muito mais para nós recebermos. Lembra que, como eu sempre compartilho, cada experiência que nós vivemos com Deus, ela é um degrau para o próximo, para a próxima experiência, Eu quero dizer para você que Deus escolheu você, Deus escolheu a sua casa, Deus escolheu a sua família, para que o nome dele seja exaltado. Deus escolheu você, para que o sobrenatural flua através da sua vida. Deus escolheu você, Deus encontrou você, revelou o seu amor para a sua vida, você foi salvo. Agora você é um canal para que outras pessoas sejam salvas através de você, que esse é o propósito de Deus, ok? O propósito de Deus está ligado com pessoas, salvar as pessoas, Depois que você é salvo, eu e você vamos sendo transformados, nós vamos amadurecendo em fé, e agora nós vamos sendo usados por Deus, para que outras pessoas sejam salvas através da nossa vida. E aí nós hoje, somos igreja, nós fizemos o que fizemos, para edificação, para fortalecimento, mas para que eu e você venhamos a cumprir com essa missão da qual nós fomos enviados. Eu e você hoje fomos chamados para sermos um canal do céu aqui na terra, amém, irmãos? Então eu quero compartilhar um pouquinho sobre algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, em relação à graça de Deus, Você que já me ouve há um bom tempo, sabe que esse é o principal tema. Na verdade eu só falo sobre isso, sobre a graça de Deus. Só que a graça de Deus, ela é muito simples, ok? Mas ela é muito profunda. A graça de Deus, ela é ilimitada. Só que todo o propósito de Deus, ele não termina na graça, ok? A graça é a maneira da qual Deus nos resgata. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele me salvou. Eu não merecia, mas Ele perdoou os meus pecados. Eu não merecia, mas o Pai entregou o Filho. Eu não merecia, mas Ele me fez ser aceito por Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Eu não tenho mérito nenhum. Ninguém é salvo pelas obras, ninguém é salvo por fazer algo, é salvo pela graça de Deus. A salvação é pela graça, mediante a fé. Só que isso não é o final da história. Na verdade, a salvação, ela não é o final. A salvação, ela é a correção de rota, porque existia um propósito de Deus lá no início para o homem. O propósito da criação. O propósito de Deus é que o homem fosse então agora uma expressão da sua glória aqui na terra. Que o homem governasse, é que o homem agora tivesse essa autoridade, não sobre as pessoas, mas sobre as circunstâncias, é que o homem fosse esse canal. Então a graça de Deus, ela salva você, ela tira você, como diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que tira-nos, lá do império das trevas, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, e agora nós estamos aqui. Só que agora não acabou a minha vida cristã, na verdade agora que começa, agora é que fica bom. Agora que é maravilhoso. Se a salvação é maravilhosa, irmãos, eu quero dizer que o mais maravilhoso é depois da salvação. Antes nós estávamos mortos. Paulo diz isso lá em Romanos, Romanos 5, ele vai dizer: se nós éramos amados de Deus, quando nós éramos pecadores, muito mais agora que nós estamos na vida. Então isso que é agora que é o melhor é depois. O melhor é depois de ser salvo, o melhor é depois que você tem a revelação que é filho, o melhor é depois que você tem a revelação que é amado, o melhor é depois que você tem a revelação que é justo. Você entende algo que Deus quer fazer na terra. Eu quero dizer para você, existe algo que Deus quer fazer na terra. E qual que é a graça? A graça é que eu e você fomos escolhidos para sermos cooperadores de Deus. Eu e você fomos escolhidos para sermos esse canal de Deus. E eu quero usar esse texto, que você com certeza conhece, que está lá em Lucas capítulo 10, vamos ler juntos, versículo 38, eu quero trazer para essa perspectiva. A graça, ela é simples, mas ela é profunda, assim é o Evangelho, ele é simples, mas é profundo demais, e o Senhor está nos levando a esse tempo de profundidade, nós sermos imersos nessa revelação. Então Lucas 10, 38 diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou em uma aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços.
Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, como é poderoso quando Jesus entra numa casa, quando Jesus entra, na nossa vida, e a primeira coisa que Ele vai fazer, porque Jesus, Ele é o Rei, amém? Nós cantamos, Ele é o Rei do nosso coração. Então Jesus é o Rei está ligado com a autoridade. Então quando Jesus entra na nossa vida, o que Ele vai querer? Ele vai querer a autoridade. Então quando você crê, nós falamos, você crê que Jesus Cristo, Ele é seu Salvador, e você crê agora e coloca Ele na posição de seu Senhor. Então Ele é o Senhor da minha vida, amém? É Ele que é autoridade sobre a minha vida, porque eu fui comprado por Cristo. Ele pagou um alto preço pela sua vida, o próprio sangue de Cristo. Então nós fomos resgatados, redimidos, mas para Cristo. Paulo diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou, sim, mas quando eu e você temos revelação desse amor, nós nos colocamos numa posição agora de submissão a Ele. Nós nos colocamos numa posição de Ele ser a nossa autoridade, e agora então Ele é o Senhor. E aqui Jesus entra na casa de Marta e Maria, e a casa de Marta e Maria, ela tinha um sistema de funcionamento. Jesus, Ele chega para quebrar com esse sistema de funcionamento. Assim era a nossa vida. Nós vivíamos de uma maneira, nós tínhamos um estilo de vida, nós fazíamos aquilo que nós queríamos, achando que nós éramos livres, mas agora Jesus vem e Ele quer transformar isso. Jesus entra na nossa vida e Ele agora diz: agora é eu que vou dizer como que vai ser, que o negócio vai funcionar. Nossa, pastor, mas que tirando que Jesus é, não. Se eu e você conhecêssemos, Ele fala para a mulher samaritana, conhecêssemos o dom de Deus, mas se eu e você conhecêssemos a palavra de Deus, que diz o quê? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Jesus, eu quero dizer para você, Ele governa muito melhor a nossa vida do que nós mesmos. Você crê assim? Jesus sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos, você concorda comigo? Então faz sentido eu colocar minha vida debaixo da autoridade de Jesus, sim ou não? Só que agora esse funcionamento meu vai ser impactado, porque antes os meus valores eram outros, antes haviam prioridades, antes haviam outras coisas que eu me dedicava, e aqui nós vemos, duas maneiras de funcionar: Marta e Maria. Marta, a palavra diz que Marta, ela estava muito preocupada. Então essa é a vida daquele, eu nem vou dizer daquele que não crê em Jesus, não, daquele que ainda não entregou a sua vida ao governo de Jesus. Pode crer em Jesus, são duas coisas diferentes. Você pode crer em Jesus, mas você pode ainda não ter entregue o controle da vida para Jesus, ok? São duas coisas diferentes. Só que a oportunidade é para entregar o controle, porque quando você entrega o controle, você se torna agora uma ferramenta na mão dele, que é Ele que direciona você, é Ele que governa você. Você não faz nada à sua vontade, tudo que você vai fazer, você vai consultar o Espírito, você vai consultar Deus, porque a vontade dEle que vai ser feita através da sua vida. E Marta estava preocupada. Então, uma vida de preocupação é a vida daquele que ainda não está debaixo do controle de Jesus. Só que Marta não estava preocupada com coisas concernentes ao reino de Deus, por exemplo. Marta estava preocupada com as coisas dessa terra. Então Marta, a preocupação dela era tão grande, obviamente ali nós estamos num contexto de casa, eu imagino, imagino, que Jesus estava com Maria na sala e Marta estava na cozinha. Eu acho que é isso, todo mundo imagina isso, O cenário só pode ser de uma refeição, não pode ser outra coisa diferente, Ou ela estava lavando roupa também, Mas enfim, Marta estava muito atarefada. Então quer dizer, enquanto ainda você não entregar totalmente o controle da sua vida para Jesus, você vai viver preocupado com as coisas dessa terra. Você pode estar aqui na reunião, no culto, mas você não larga o seu celular resolvendo o problema de amanhã.
Você está aqui pensando o que tem que fazer amanhã, você está aqui pensando no boleto que tem para pagar, nos dias que tem para receber. Por quê? É porque você está preocupado com as coisas dessa terra. É isso que Marta representa. Pastor, quer dizer que eu não me preocupar? Não, eu já vou chegar lá. Mas é que eu e você achamos que nós governamos melhor a nossa vida do que Jesus. E aí nós resistimos em entregar o controle para Jesus. Tem um momento que você deve preocupar com as coisas dessa terra, mas isso não pode consumir. Marta também aqui representa aquele, talvez, que quer agradar a Jesus através daquilo que ele faz. Porque se o cenário é da casa, se o cenário é da refeição, com certeza a Marta estava fazendo um almoço para Jesus. Aí a pergunta é para você, né, dona de casa, se Jesus fosse almoçar na sua casa, qual que seria o cardápio? Eu vou pedir uma pizza. Não, mas eu vou pedir um hambúrguer. Não, você ia fazer a melhor comida que você sabe fazer, não ia? Sim ou não? Você ia fazer o máximo possível, mas ia tirar tudo, né, dos armários, do congelador, ia fazer, ia pedir, todas as panelas, aquele negócio todo, né? Ia colocar a louça, sabe aquela louça, lembra que eu falo? A louça guardada, aquela que é para quando vem gente, né? Você ia fazer o melhor para Jesus, você ia dar o seu máximo. Só que Jesus diz para Marta que ela está preocupada com muitas coisas. Só que não era o momento de preocupação. Não era o momento de preocupar. Era o momento dela agora estar aos pés de Jesus. Só que Marta, não, ela quer fazer, ela quer agradar Jesus. E aí, Jesus não, porque Jesus não agradou-se dela, no sentido, Jesus não elogia ela. Jesus não diz, nossa Marta, eu estou sentindo o cheirinho aqui da comida. Ele não faz isso. Jesus fica ali com Maria. E aí Marta fica brava, não com Jesus. Ela não fica brava com Maria, ela fica brava com Jesus. Ela diz, Jesus, tu não está incomodado, Jesus? Tu não fica incomodado porque ela não vem me ajudar? É interessante que ela não fala com Maria, ela fala com Jesus, né? Não te incomoda, Jesus? Como que não te incomoda? É assim muitas pessoas que eles acreditam que aquilo que eles estão fazendo está agradando a Deus, e eles ficam incomodados quando alguém não está fazendo a mesma coisa. Então eles acham, né? Muitas pessoas, eles acreditam, preste bem atenção, eles acreditam que a salvação é pelas obras. Muitas pessoas que acreditam que agrada a Deus fazendo muitas coisas, fazendo boas ações. Nós temos que fazer boas ações? Sim. Nós vamos ajudar as pessoas? Sim. Mas ela acha que se ela não fizer, ela não vai agradar a Deus. Então ela condiciona agradar a Deus aquilo que ela faz. Então quando ela está fazendo, ela justifica a si própria pelas suas obras. Consegue entender? Então eu estou fazendo coisa boa, eu estou fazendo certo, eu estou ajudando, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou, né, obedecendo a Deus, eu estou agradando a Deus. E aí ainda ele acusa e condena o outro que não está fazendo o que ele está fazendo. Só que aqui nós entendemos que não é sobre fazer, não é o que você faz que agrada a Deus, não é suas obras que agrada a Deus, o que agrada a Deus é a fé. Obviamente que a nossa fé, ela vai nos levar a ter obras, mas não é o que você faz, é o que você crê, é a maneira que você crê. E eu acredito, e o contexto aqui, que Maria, eu acredito que Maria estava ajudando Marta, né? Depois tem mais 2, 3 situações que é falado sobre Maria, Marta e Lázaro, né? 2 delas, Maria está aos pés de Jesus. Mas eu acredito que Maria, provavelmente ela era mais jovem que Marta. E eu acredito que Maria, ela cooperava com Marta, ela ajudava a fazer as coisas da casa, que é impossível, né? Imagina hoje, né? Vamos pensar que Maria tinha 20 anos, ok? A Bíblia não diz, vamos pensar que ela tem 20 anos, né? Obviamente que uma menina de 20 anos vai ajudar em casa, faz sentido ou não? Com certeza, hoje, nossos adolescentes aqui, a mãe quase nem trabalha, elas que fazem tudo em casa. Vai que elas acreditam. Adolescente é assim, o pai e a mãe quase que nem trabalham, né? Lava a louça, seca a louça, roupa e tudo, meu Deus, eu tenho certeza disso. Então, Maria, eu creio que ela ajudava em casa, ela estava ajudando. Só que chega um momento que ela viu que tinha algo mais importante, porque Jesus estava ali.
Marta, né, o perfil dela é esse de fazer coisas. E aí a dificuldade, né, é de nós fazermos coisas e desfrutarmos ao mesmo momento. Por exemplo, é a mesma coisa aquela pessoa que ela gosta muito de cozinhar, né? Geralmente vó, né? Minha avó era assim. Ela gostava muito de cozinhar. Só que a dificuldade para ela sentar para comer a própria comida dela, você não faz ideia. Ela não sentava, ela ficava sapateando ao redor da mesa. Sapateando ao redor, vó senta, deu, já está tudo servido. E ela ficava ali. Come, vó, não, depois eu como. Vó come, vó senta, vai dificuldade. Então é o perfil de Marta, ele faz muito, mas ele tem dificuldade de desfrutar. E eu quero dizer que a vida com Deus não é sobre não fazer nada, é sobre fazer aquilo que Deus nos direciona a fazer, é sobre cumprir o propósito de Deus, amém? Só que também é sobre nós desfrutarmos. Então a comida que você faz, o exemplo da comida, você fazendo a comida, você também vai comer da comida. Faz sentido ou não? Então você faz e come, não é você só fazer. Então não é só você fazer algo para Deus, só você fazer algo que Deus quer, fazer aquilo, não. Quando você faz, você também desfruta, você dá, também você recebe, você ama, você é amado, você honra, é honrado. É assim que funciona dentro do propósito de Deus. E aí aqui nessa casa agora a gente vê esse conflito que acontece. E aí o texto vai dizer, irmãos, que Maria, Jesus diz assim, Maria escolheu a boa parte. Diga assim, Maria escolheu. Aqui está o ponto dessa noite. Tudo começa com uma escolha. Jesus não obrigou Maria a ouvir Ele. Jesus não obrigou Marta a parar tudo que ela está fazendo. Jesus não disse, gente, para tudo. Não. A palavra diz que Maria escolheu. Maria decidiu. E você talvez não faz ideia o poder de uma decisão. Poder que tem uma decisão. Como nós vimos o testemunho do encontro aqui, alguém decidiu, alguém convidou, mas chegou um momento que ela disse, eu vou, eu decido. E a nossa vida, ela é, então agora, baseada em decisões, porque toda decisão que eu tomo, ela vai gerar uma consequência. As minhas decisões vai definir agora a maneira que eu vou viver. Então, por exemplo, a pessoa que decide casar, ela vai viver como um casado. A pessoa que decide servir a Cristo, entende que a nossa decisão, ela exige no sentido uma prática, ela vai exigir isso. Então por isso que eu e você precisamos agora ser guiados por Deus para decidirmos, para cumprir com o propósito dele. E eu e você hoje, né, e entra o aspecto profético dessa mensagem de hoje, eu e você hoje temos uma decisão para fazer. Por que eu digo isso? Nós temos orado, irmãos, há anos por esse litoral, e realmente nós temos visto já Deus salvar. Nós temos visto o mover de Deus, desde as crianças até os adultos. Muitas pessoas sendo salvas, muitas pessoas sendo transformadas, nós temos vindo isso. Mas eu tenho percebido de Deus, que nós estamos num tempo estratégico, que Deus vai salvar muito mais pessoas. Nós veremos centenas e milhares de pessoas sendo salvas, porque os sinais dos tempos estão aí, né? A Bíblia diz que nos sinais, haveria sinais da vinda, e nós estamos vendo sinais, não é de agora que nós estamos vendo sinais, concorda comigo? Nós estamos vendo sinais. Então eu e você chegamos agora num tempo decisivo. Ou eu e você vamos continuar vivendo preocupado com as coisas dessa terra, ou eu e você vamos escolher a boa parte. É uma decisão. Jesus não obriga. Nós vemos no Evangelho, nos Evangelhos, Jesus dizendo, gente, quem quiser vir após mim, que ele negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus está dizendo, quem quiser, ou seja, você decide. Não é porque você foi salvo,
que você é obrigado a seguir Jesus. Não, Jesus salvou você, libertou você, você é livre. Mas eu falei para você, a salvação não é o final da história, a salvação é a correção de rota para que o propósito se cumpra através da sua vida. Só que eu e você precisamos decidir. Chega momentos da nossa vida, Deus nos conduz a momentos, a situações da nossa vida, que vai nos levar para tomar decisões. Não é assim em várias coisas em relação à nossa vida? Né? Por exemplo, aquela história da academia, aquela história da caminhada, não é? Estou lá, não, amanhã eu vou, depois eu vou, semana que vem eu vou começar na academia, na outra semana eu vou começar na academia. E você sabe qual que é o dia mundial da academia, da dieta e caminhada? Segunda-feira. Ponto. Então fica aquela, não é? Né? O mundo usa essa palavra, ela é até bonita, né? A procrastinação. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Mas eu decidi, mas não comecei. Não, a sua decisão não foi decisão. Você decidiu, mas a decisão que não leva você a uma posição, não é decisão. Continua não decidindo. Decidiu, não decidir. Então a sua decisão vai ser o quê? Com uma atitude. Anda junto, decisão e atitude. Não, eu decido que eu vou seguir Jesus, então eu vou seguir Jesus. Eu decido crer em Cristo, então eu, de fato, creio em Cristo. Eu decido agora ter uma vida com Deus, então agora eu vou ter uma vida com Deus. Eu decido agora que vou ter uma empresa, então eu vou ter uma atitude de quem tem uma empresa. Eu decido agora focar nisso, então vai ter uma atitude. Então o momento que nós estamos vivendo, irmãos, eu quero dizer, as preocupações dessa terra, hoje elas são umas, amanhã serão outras, e depois serão outras, elas nunca vão terminar. É mais ou menos como uma dona de casa. Qual que é o sonho da dona de casa? O sonho da dona de casa é deixar tudo limpo e organizado, não é? É ver o cesto de roupa vazio. Eu vou ver o cesto de roupa vazio, está tudo, as crianças lá, tudo comportadinha, direitinho, e daí eu vou agora descansar. Esse é o sonho da dona de casa, mas deixa eu falar algo para você, se eu ser realista, esse dia não vai chegar. Porque quando você botou uma roupa na máquina, e você está estendendo, tem outro que já está botando a roupa no cesto. Não é assim? Quando você está lá, secando o último copo do almoço, já tem um fazendo um cafezinho para tomar depois do almoço. Quando você está passando o pano úmido lá no cantinho da sala, o último, você, agora eu estou terminando, já entra outro com o pé sujo lá. Desculpa, mas você sabe que é assim. Então, só para você entender como que as preocupações desse mundo, elas não vão terminar, não vai parar. Aí você vai ficar tentando resolver, porque hoje é um problema, amanhã é outro. Hoje tem que atender alguém, amanhã tem que fazer outra coisa. Hoje tem um cliente, amanhã tem uma situação, daí deu um problema com o funcionário, depois deu outra coisa, e tem aquele outro, e tem aquele outro. E isso, o que está acontecendo? Isso está envolvendo a sua vida. Uma hora é o problema financeiro, outra hora é o problema daqui, outra hora é o problema nunca financeiro que não tem, aí tem para pagar, aí não tem, e meu Deus, aí passou, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, aí não aconteceu tal coisa, o funcionário não veio trabalhar, aí tem que chamar outro para botar no lugar dele, o outro trabalha, ou eu sou funcionário, estou de folga, mas aí o cara não vai me chamar para trabalhar, eu estou preocupado, e meu Deus do céu, olha a fatura do cartão, meu Deus, falta 10 dias para fechar a fatura, ainda não tem coisa para comprar, e meu Deus, já comprei isso aqui, eu tenho que pagar, depois tem que pagar outra coisa, e aí você vive, né? Você vive como Marta, preocupado, e aí você quer conciliar esse excesso, né? Esse bombardeio de preocupações com a vida com Deus. Então você quer fazer as duas coisas, então agora eu me preocupo aqui, depois eu me preocupo aqui com Jesus. Não, eu vou fazer um pouquinho aqui, Jesus, mas daqui a pouquinho eu já venho aqui debaixo dos teus pés, já estou aqui ouvindo. Então aqui eu sou Marta agora, eu estou fazendo preocupado, não, mas agora eu vou descansar aqui nos pés de Jesus. Aí eu estou aqui nos pés de Jesus, mas eu tenho que fazer aquilo lá, mas os pés de Jesus estão aqui, eu estou aqui, eu tenho que fazer, não, eu vou lá fazer aquilo lá. Você não consegue avançar na sua vida com Deus. Você não consegue viver no lugar que Deus colocou você. Pastor, mas por quê? Porque você ainda não decidiu. Você ainda não escolheu a boa parte. Você não escolheu a boa parte. Mas hoje Deus trouxe aqui para você fazer uma escolha na sua vida. A boa parte, a boa parte. Oh, irmãos, e como é bom a boa parte.
A melhor parte, a boa parte, é eu e você nos submetermos ao governo do Rei Jesus, nós submetermos a mão poderosa de Deus, nós humilharmos debaixo da mão poderosa de Deus. Essa é a boa parte, mas isso é uma escolha. Isso é uma escolha, porque senão você vai ser governado por outras coisas. Pastor, mas como que eu faço isso? Como que isso acontece? Na vida cristã, todas as coisas acontecem por fé, ok? Fé. Então Maria aqui, ela fez o que? Ela escolheu a boa parte, ela decidiu. Então Maria, ela renunciou a algumas coisas para receber aquilo que Jesus estava oferecendo para ela. E a vida cristã é uma vida que nós vivemos pela graça mediante a fé, amém? Só que essa fé, ela é para receber, mas ao mesmo momento que eu recebo algo de Deus, eu renuncio coisas também. E é isso que Maria faz. Essa renúncia que muitas pessoas, têm dificuldade de renunciar, tem dificuldade de entregar, tem dificuldade de abrir mão, tem dificuldade de crer, tem dificuldade de ter essa decisão, de escolher a boa parte, de deixar as preocupações desse mundo de lado para ficar aos pés de Jesus. Essa renúncia é pela fé, irmãos. Essa renúncia, ela faz parte da minha e da sua vida. E quando nós cremos em Cristo, vamos voltando lá na salvação, você renuncia, como os irmãos que estiveram lá no encontro, eles renunciaram tanto de coisa, renunciaram para receber a Cristo. Então aquele que é salvo, ele precisa renunciar, que ele consegue salvar a si mesmo, amém? Renunciar, não consigo salvar a si mesmo, eu necessito de um Salvador. E agora então ele recebe Cristo na sua vida, então ele renuncia os pecados dele, ele renunciou tudo aquilo. Por quê? Porque eu creio que Cristo perdoou todos os meus pecados. Então eu renuncio à tentativa de agradar a Deus, e agora eu recebo a Cristo. Mas na minha caminhada cristã, por vezes Deus vai levar você a situações que para mim são oportunidades de você renunciar coisas que não são pecado. Por exemplo, trabalhar é pecado, sim ou não? Tem alguns que talvez vão dizer que sim. Comer é pecado? Sim ou não? Comer é pecado, sim ou não? Pois é, mas tem aqueles que abrem mão de comer para receber de Jesus. Assistir televisão é pecado, sim ou não? Desligado, por exemplo, porque ligado tu não sabe o que vai estar passando, mas tem aqueles que abrem mão de assistir televisão para se alimentar de Cristo. Você ficar olhando o feed do Instagram é pecado, sim ou não? Não tem nada nas fotos ali, faz de conta que não tem nada. Não é pecado, mas tem aqueles que renunciam isso, para abrir a Bíblia Sagrada e se alimentar de Cristo. Assistir jogo de futebol é pecado, sim ou não? Mas tem aqueles que abrem mão disso, para estar aos pés de Jesus. Pastor, quer dizer que não pode fazer nada? Não, pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Jesus não diz para Marta o que ela está fazendo é pecado. Jesus não condena ela porque ela está fazendo, não, é pecado está fazendo, Marta. Jesus só diz, Marta, tu está preocupada demais. Tu está preocupado com as coisas dessa terra, mas Maria escolheu a boa parte. Ela decidiu, ela renunciou, ela abriu mão das coisas da terra para receber das coisas do alto. Ela abriu mão de ouvir coisas que não geram fé, de fazer coisas para agradar a Deus, para receber de Deus agora. Ela renunciou se alimentar daquilo que é natural para receber aquilo que era do Espírito. Então essa renúncia é pela fé, e a fé me leva a renunciar, me leva a decidir, irmãos. E quando eu falo que Deus vai fazer algo sobrenatural nos nossos dias vindouros agora, aonde Ele nos colocou,
Isso vai nos exigir algo chamado renúncia. Porque você foi salvo, amém? Você é filho de Deus, aleluia. Só que Deus quer salvar pessoas através da sua vida. Deus quer usar a sua vida. Você pode ficar confortável na sua salvação, mas eu quero dizer, tem muito mais para acontecer através de você. Não, eu fui salvo. E aí, preste atenção, se você foi salvo, e você não decide agora preocupar-se com as coisas do alto, é uma decisão, não é obrigação, preste bem atenção. Você não decide preocupar com as coisas do alto, automaticamente você é consumido pelas coisas da terra. Você vai ser. Então, ou seja, você não produz para o reino, você não gera filhos para Deus, entende? Você se torna estéril para Deus para produzir para o mundo. Só que Deus escolheu você para produzir para Deus, para gerar filhos através de você, para pessoas serem salvas através do seu testemunho. Deus fez na sua vida, para Deus usar você, o seu casamento, a sua empresa, o recurso que Ele colocou na sua mão, para que pessoas sejam salvas, crianças sejam salvas. Então eu e você abrimos mão de trabalhar, pastor. Não, nós vamos trabalhar. Mas o nosso foco não é o trabalho, o nosso foco é o reino de Deus, o nosso foco é a melhor parte, o nosso foco é cumprir o propósito de Deus. É por isso que nós abrimos mão de domingo à noite estar em casa e nós estamos aqui sendo igreja. É por isso que nós abrimos mão de quinta à noite estarmos fazendo qualquer outra coisa, nós estamos aqui orando. É por isso que nós abrimos mão, agora nós estamos orando todos os dias pela manhã aqui no pré. Nós abrimos mão de dormir até mais tarde no frio. Para quê? Para estarmos orando, para Deus salvar essa cidade, para Deus salvar pessoas, para que Deus faça o sobrenatural, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam impactadas. Nós abrimos mão, renunciamos de coisas que são lícitas, para que outras pessoas sejam salvas. E esse é o nosso chamado. Quem faz é Deus, mas Deus vai fazer através de nós, irmãos. E Maria então abriu mão, ela renunciou. E sabe o que acontece quando você abre mão? Você abre mão do controle, você abre mão das coisas dessa terra, você abre mão de ser consumido das coisas dessa terra, porque é uma decisão de fé. É decisão de fé. Essa decisão de fé, ela vem por você ouvir as palavras de vida eterna. Quando você ouve as palavras de vida eterna, você ouve o chamado de Jesus, você abre mão imediatamente, como Pedro foi, como João foi, como Tiago foi, como tantos outros foram. Você ouve as palavras de vida eterna, você ouve o chamado dele e você abre mão daquilo. Você continua trabalhando, sendo um ótimo funcionário, sendo um ótimo patrão, tendo uma empresa, você continua fazendo tudo, só que o seu foco não está ali, a sua preocupação não está ali, a sua preocupação está naquilo que Deus quer fazer. Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? O que o Senhor quer fazer nessa cidade? O que o Senhor quer fazer através do meu casamento? O que o Senhor quer fazer? E aí, automaticamente, o que vai acontecendo? Deus vai gerando dentro de você uma fome e uma sede dele, uma fome e uma sede dele. Você vai querendo mais de Deus, você vai querendo mais do Espírito, o céu vai te consumindo, as coisas do Espírito vão atraindo você, e você ora, você jejua, você está em comunhão com os irmãos, você vai na reunião, você convida pessoas, você vai para o encontro, serve no encontro, leva pessoas no encontro, paga para pessoas no encontro, convida pessoas para ir no encontro, porque há uma fome, uma sede dentro de você, porque você agora quer cumprir o propósito de Deus. Você largou as preocupações deste mundo, largou as preocupações dessa terra, porque você escolheu a boa parte, você escolheu a melhor parte, ser usado por Deus, ser um canal de Deus. E você sabe que Deus chamou você, você sabe que Deus escolheu você. Irmãos, eu vivi muitos meses, muitos anos, eu acho, fugindo desse chamado de Deus, de entregar-se diretamente e totalmente a Deus, entendeu? Tentando ter sucesso nesse mundo, preocupado com as coisas dessa terra, preocupado com a conta que tem que pagar, preocupado com o aluguel que tem que pagar, preocupado com aquilo que tem que fazer, comprar leite, comprar fralda, preocupado, isso consumia. E o Senhor me chamando, eu que te escolhi, fui eu que te escolhi, e o Senhor me chamando, busca o reino, não busca as coisas dessa terra, busca o reino que eu cuido de ti, busca o reino que as coisas eu acrescento, busca que eu não te preocupa com as coisas dessa terra, busca a minha vontade, busca cumprir o meu propósito, entrega a tua vida totalmente. Irmãos, eu criei em Jesus, eu era líder na igreja, eu criei em Jesus, eu criei na graça de Deus, mas faltava aquela entrega
total. Faltava aquela entrega total, faltava entregar, dizer: Senhor, eu escolho a boa parte, e eu não quero mais as coisas dessa terra, eu não vou me preocupar mais com as coisas desse mundo, o que vai me preocupar agora é aquilo que o Senhor quer fazer, o que vai me preocupar agora é o mover que o Senhor quer fazer, aonde o Senhor me colocou, o que vai me preocupar agora é as coisas do Senhor, não é as minhas coisas, porque eu vivo para Ti, o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor, e agora eu decido viver para Ti, é uma escolha, é escolher a melhor parte, porque senão eu e você podemos ser cristãos nominais, virmos nas reuniões, participarmos de tudo, irmãos, mas você sabe que ainda falta aquele passo a mais, você sabe que falta aquela entrega a mais. Eu quero dizer para você, eu sei que é uma experiência pessoal, eu creio que muitos estão tendo já hoje, mas não vale a pena investir nesse mundo, não vale a pena. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não vale a pena buscar sucesso nesse mundo. Abraão foi um homem muito próspero, só que Deus falou para ele: Abraão, sou eu que vou engrandecer o teu nome. Abraão não buscou glória para si, Deus que exaltou Abraão, e hoje ele é o pai da fé. Então isso vale para o seu trabalho, vai para a sua empresa, para os seus negócios. Você vai trabalhar, vai dedicar, vai estudar, você vai ser ali estratégico nos seus negócios, amém, glória a Deus por isso. Só que eu quero dizer, é Deus que vai fazer o seu negócio prosperar, é Deus que vai fazer, porque é Deus que cuida de você. Quando você está debaixo do governo de Cristo, irmãos, é o lugar mais seguro que você pode estar, é porque Ele assume a responsabilidade de cuidar de você, é Ele que assume. E você agora pode o quê? Você pode produzir para Deus, você pode ser um canal do céu. Irmãos, o que acontece com Pedro, como o Lucas ministrou aqui, é fantástico demais. Ele decidiu largar a empresa, e quando a gente diz largar a empresa, obviamente ele não abandonou no sentido de, cara, deixa se explodir, não. O foco dele era aquele negócio, e ele decidiu escolher a melhor parte. Eu vou escolher ouvir o chamado dele, eu vou escolher ouvir aquilo que Ele está me falando, eu vou escolher viver para Ele. Quando nós então abrimos mão de coisas que são lícitas, como eu falei, que não são pecados, é essa fome que vai gerando, e é assim que funciona na vida com Deus. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que quanto, por exemplo, você não come, é que você tem fome, só que não é assim. Ou quando ela não dorme, que ela tem sono, não é assim, é o contrário. Quanto mais ela come, mais ela vai comer. Quanto mais ela dorme, mais ela vai dormir. É assim ou não é? Quando tu acorda lá, acordou tarde, 7 horas, não, acordou tarde, 11 horas, você já acorda como? Não acorda cansado? Claro que acorda cansado. Imagina dormir das 10 de um dia até as 11 do outro, com certeza vai acordar cansado. E aí você agora fica um pouquinho ali, o que dá vontade de fazer depois já? Dormir de novo. Comer, você vai lá e come, daqui a pouco já vai comer de novo, Só que é assim também nas coisas espirituais. Quando você come um pouquinho de Cristo, gera fome dele. Você come um pouquinho mais. Então quanto mais você come de Cristo, mais fome você tem dele. Quanto mais você se alimenta de Cristo, quanto mais você se alimenta das palavras de vida eterna, quanto mais você se alimenta das coisas espirituais, mais sede, mais fome você vai ter, porque você vai ficando cada vez mais sensível para as coisas espirituais, as coisas naturais vão ficando de lado. E eu quero ler com você uma palavra profética que Deus me voltou ao coração hoje, que está lá em Amós 8, versículo 11. Quanto mais sede e fome, mais nós queremos o reino, mais nós queremos a vontade de Deus. Amós capítulo 8, versículo 11 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nós estamos diante do tempo de maior fome e sede das palavras do Senhor. Nós estamos diante do maior avivamento da história.
Nós estamos diante do tempo de maior salvação no nosso litoral. Nós estamos no tempo que nós veremos crianças sendo salvas, nós veremos jovens sendo salvos, nós veremos centenas deles cheios do Espírito de Deus, nós veremos famílias inteiras convertendo ao Evangelho, nós veremos pessoas pedindo para estar nas nossas reuniões, nós veremos as nossas reuniões superlotadas, os nossos encontros superlotados, nós veremos pessoas que nós nunca imaginamos sendo salvas, sendo tocadas pelo Evangelho, tendo sede e fome das palavras do Senhor. Nós veremos o maior tempo de cura, de libertação, de milagres sobrenaturais, pessoas sendo curadas, o Espírito Santo movendo sinais e maravilhas, porque quando a palavra do Senhor é ministrada, a graça de Deus manifesta, e o sobrenatural acontece. O Senhor vai gerar em você, irmãos, o Senhor está gerando em você uma fome e sede. Eu quero declarar que o Senhor vai acordar muitos aqui de madrugada, e você não sabe o que é, mas é o Espírito dentro de você, é o Espírito movendo você, há algo inexplicável dentro de você. Eu quero mais dele, eu quero mais de Jesus, eu quero mais da glória de Deus, eu quero mais dele, porque você escolheu a boa parte. Lá em João 4,32, Jesus fala, ele prega para a mulher samaritana, só que antes dele pregar para ela, ele envia os discípulos para comprar comida. Eles vão comprar comida. Quando eles voltam com a comida, e ele já pregou para ela, já falou para ela dele mesmo. Aí os discípulos dizem: Jesus, eu trouxe aqui um alimento para ti, eu trouxe aqui um McDonald's para ti, eu trouxe aqui um hambúrguer para ti, uma pizza. Está aqui, Jesus, come. Aí lá em João 4,32 Jesus, mas Jesus lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deus não gera uma fome e sede para você simplesmente se encher. Deus gera uma fome e sede em você para cumprir o propósito daquele que te enviou, para fazer a obra dele, porque quando você está cheio de graça, a graça vai transbordar através de você, as pessoas vão ver o brilho do Evangelho na sua vida, as pessoas vão ver a graça de Deus na sua vida. Então a nossa comida é fazer a vontade de Deus, a nossa comida consiste em fazer a vontade de Deus. Pastor, e os meus problemas? Os seus problemas não são preocupações suas, os seus problemas são preocupações dele. Ele preocupa com as suas preocupações, é ele que resolve as suas preocupações. Jesus fala em Mateus 6, ele diz: não preocupem com o que haver de comer e de beber, não preocupa com isso, porque quem cuida disso é o vosso Pai que estás no céu. Não preocupa com aquilo que você vai vestir, porque quem preocupa com isso é o vosso Pai que estás no céu. Mas ele disse: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque essas coisas ele vai acrescentar, o Pai que vai cuidar delas. Então essa é a boa parte, é escolher fazer a vontade de Deus. Mas a boa parte ainda é fazer a vontade de Deus. Mas a boa parte que nós viveremos, irmãos, é participar do que Deus vai fazer. Hoje eu estou fazendo aqui um apelo para você, uma convocação, para você escolher a boa parte e participar daquilo que Deus está fazendo. Quando você ouve um testemunho desse aqui de restauração de casamento, como é que você fica? Alegra você, sim ou não? Quando você convida uma pessoa, você está orando por ela, você convida, ela vai no encontro, ela é salva, como é que você fica? Triste? Beleza. Quando você vai lá, a pessoa vai no encontro, ela não tem recurso, o GC levanta o recurso,
Aí cada um dá lá, um dá 50, outro dá 100 e tal, levanta o recurso para aquela pessoa. Aí levanta o recurso para levar a pessoa, para botar gasolina para levar ela e vai lá. E aí tem um irmão do GC que está trabalhando, mas o outro não foi trabalhar, mas ele está aqui. Quando ele vem, ouve o testemunho da pessoa, como é que fica? Fica? Uau! Quando você pega lá uma criança, convida ela para ir no GC, você busca ela em casa, né? Coloca no seu carro, leva lá para a reunião do GC, ela vai lá e Deus fala com ela, ela volta feliz. E ela prega o evangelho para a família dela, e depois a família dela vem na reunião, vem no culto e converte. Como é que você fica? Alegre, sim ou não? Essa é a boa parte. Jesus fala em João 4,35, continuando o texto, e aí nós vamos finalizar aqui. Jesus diz: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para as colheitas. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem, olha que alegria, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro, um é que semeia e o outro é que colhe. Olha aqui a palavra: eu os enviei a colher. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Nós estamos diante da colheita. É tempo de nós colhermos, é tempo de colheita, é tempo de pessoas serem salvas, é tempo desse avivamento, é tempo do sobrenatural mover através da sua vida, é tempo do espírito de fé ser liberado na sua vida, é tempo da ousadia de Deus ser liberado em você, você se tornar um testemunho de Cristo, do Evangelho. É tempo de você escolher a boa parte, de você decidir abrir mão, renunciar às preocupações desse mundo, para que agora você seja esse canal de Deus, você seja esse cooperador de Deus, você faça a obra, você seja esse canal do céu aqui na terra, a sua vida seja esse canal. Não é você achar que outras pessoas vão fazer, não, Deus está chamando você, Deus está chamando você, é você ser usado, é o seu testemunho, é a sua vida, é a sua oração, é o seu jejum para que pessoas sejam salvas, é a nossa consagração, é a sua visita, é o seu telefonema, é você vai lá na casa, você encoraja, é o recurso que Deus colocou na sua mão, é você investindo, é você se dedicando, é você abrindo mão de buscar coisas para você, para buscar pessoas para o reino, para participar da colheita que nós iremos viver, irmãos. Oh! Essa é a boa parte. Oh, eu me sinto muito favorecido, irmãos. Muito favorecido de Deus me dar essa oportunidade de escolher a boa parte. Quantas pessoas não têm essa oportunidade? Quantas pessoas que vieram antes de nós não tiveram essa oportunidade? Mas nós estamos no melhor momento. Nós estamos no melhor momento. Quantas pessoas nessa cidade, nesse litoral, semearam e não colheram? Semearam anos da sua vida. Quantos pastores, quantos irmãos, quantas igrejas oraram? Quantos minutos e horas de oração tem por esse litoral? Quantas lágrimas, de clamor a Deus para que essa cidade seja transformada, para que crianças sejam salvas? Quantas horas, quantos dias de jejum e consagração tem para que isso acontecesse? Eles semearam e nós vamos colher. Isso é graça de Deus. Essa é a boa parte. Essa é a boa parte. Essa é a boa parte. Nós nunca vimos, irmãos, aqui, nunca vimos o contexto. Eu sei que você acha o contexto das igrejas aqui, do mover no litoral, você acha que a culpa ou enfim, dos pastores e das pessoas. Igrejas pequenas, daqui a pouco abre, daqui a pouco fecha, daqui a pouco vai, daqui a pouco acontece, não dá, não, irmãos, são as resistências. E eu dou glória a Deus por esses irmãos, porque eles semearam. Eles vieram antes, eles semearam, eles oraram. Tem pessoas hoje que talvez nem vivas mais são, elas oraram por isso aqui, por um prédio cheio. Elas oraram talvez para hoje poder ter a estrutura que nós temos. A graça de Deus, não é nós, é a graça de Deus, amém? Mas elas oraram por isso: Senhor, salva as pessoas dessa cidade.
Talvez elas oravam para as pessoas, entende, ser transformadas, mas obviamente que é Deus que faz. Mas elas quebraram, irmãos, quebraram pedras, abriram caminho. E nós chegamos no tempo da colheita. Nós chegamos no tempo da boa parte. Não quer dizer que isso vai ser fácil ou que não vamos fazer nada. Não, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos dedicar, irmãos, mas a certeza é da colheita. A certeza é da colheita. Eu quero declarar sobre a sua vida: dezenas, centenas de pessoas serão salvas através de você. Deus trouxe você hoje aqui para você escolher, decidir a boa parte. Eu escolho a boa parte. Eu escolho a boa parte. Eu renuncio, abro mão das coisas desse mundo para viver a vontade dele. E eu sou como Maria agora, que estava aos pés dele, que sou aos pés do Senhor, e essa é a boa parte. Eu quero a boa parte, eu quero receber a boa parte, eu quero participar do mover de Deus, eu quero participar desse tempo que o Senhor irá fazer nesse lugar. Aleluia! Oh! Boa parte que nunca será tirada como Maria. Escolha hoje! Oh! A ela essa é a boa parte que nunca será tirada como Maria, que estava a seus pés e disseste: boa parte que nunca. Oh, sim, sim, sim. Oh, eu encontrei nele. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Feche os seus olhos. Hoje você está diante de uma decisão. E eu acredito muito nisso. Eu creio muito nisso. Quando nós nos decidimos, quando nós nos posicionamos diante de Deus. Porque assim, esses momentos eles são proféticos. Esses momentos são proféticos. E você precisa entender que isso é uma decisão sua. Obviamente porque Deus liberou fé para você decidir assim. E eu quero fazer esse ato profético com você hoje. Deus escolheu você, Deus chamou você, Ele salvou você. Mas hoje você pode escolher a boa parte. Hoje você pode escolher abrir mão das preocupações dessa terra para dedicar-se, consagrar-se às preocupações dele. Eu quero dizer que essa sua decisão, ela vai ter uma implicação gigantesca. Você será marcado no seu espírito. O Espírito Santo virá sobre você. E algo sobrenatural vai acontecer.